Olá, aqui quem fala é o professor Luciano e agora em estrutura de dados nós vamos estudar a estrutura do tipo vetor. Esta estrutura de dados nós temos que ela é pré-definido o seu tamanho no início, nenhuma declaração, nós dizemos qual é o tamanho dela. Aqui no caso deste exemplo é uma estrutura que vai armazenar strings, ela também tamanho 5, ou seja 1, 2, 3, 4, 5 componentes, e elas são endereçadas do zero, a partir do zero. Por isso uma estrutura que está aqui representada com 5 elementos tem o seu último endereço como o valor 4. Bom, os dados são criados na estrutura do vetor um ao ladinho do outro. Por quê? Porque a partir do primeiro endereço que é armazenado aqui para a variável, basta adicionar o valor que será multiplicado, dizendo então qual é o próximo endereço a ser acessado. Isto é uma matemática que ocorre de forma computacional internamente e fica transparente para quem está trabalhando com vetor. Basta apenas você entender que o número indica a posição a qual nós queremos acessar. Esse acesso pode ser feito aleatório, ou seja, eu não preciso acessar todos os anteriores ao exemplo. A posição 3, eu não preciso acessar o 0, 1, 2 antes de acessar a posição 3, eu posso acessá-la diretamente. E se meu vetor tem tamanho 5, o último valor que eu tenho de índice é o índice 4. Isso facilita em que operação? Facilita na operação de inclusão ao final do vetor. Aqui no exemplo, faremos uma inserção, e essa inserção ocorrerá onde? Ao final do vetor. Então, nós temos aqui que foi adicionado então, o valor de forma direta, sem a necessidade de passar antes pelo valor 0 ou pelo valor 1, porque a estrutura do tipo vetor sabe quantos dados tem e a partir daí tu define então qual é o último dado e pode fazer a inserção diretamente. Isto é rápido computacionalmente. No entanto, se a inserção não for feita ao final, se for uma inserção que ocorre no meio, por exemplo, nós temos aqui a posição 1, que é esta daqui, o segundo valor, e para a posição 1 nós queremos adicionar um valor. Então nós vamos chamar o método que adiciona, passando a posição e o valor. Neste caso, para que não seja sobrescrito o valor que aqui está, eu tenho que jogá-lo para trás. No entanto, já existe um valor aqui. Então, a partir do final do vetor, eu tenho que fazer com que cada um dos valores seja movido para trás e o outro vá substituindo ele, assim por diante, até ele ter um espaço. O que faz com que esse método seja computacionalmente mais custoso, conforme o tamanho do vetor, conforme a quantidade de dados e conforme também a posição onde esse dado será inserido. Aqui nós podemos ver melhor ilustrado que foram passados os valores para trás, sendo duplicado, depois o valor foi substituído, mas no entanto o último valor que restou aqui na posição permanece duplicado, o que não é um problema, pois é aqui que nós queremos inserir um novo valor e ele é substituído. Para nós removermos um valor, e esse valor sendo removido ao final do vetor, é de forma rápida e simples, pois da mesma forma que para inserir um dado eu sei a última posição, para remover também, e basta então colocar o valor nulo para a última posição e assim faça então a remoção ao final do vetor. Então inserir e remover ao final do vetor, operações feitas ao final do vetor, são operações de inclusão e exclusão que ocorrem de forma rápida, sem problemas. O que seria tão custoso quanto a inclusão é uma exclusão que ocorre ao meio, por exemplo, excluir o valor Paulo que está aqui no meio, passando a posição 1 para removê-lo. O que eu tenho que fazer? Só que no sentido inverso, tal como nós fizemos na inclusão, eu tenho que mover todos para um passinho à frente. Então, José passa para cá, Pedro passa para cá. E o último valor que ficaria duplicado, nós colocamos o valor 1 e decrementamos a variável que contém então a quantidade de valores armazenados aqui no vetor. Isso mostra que operações com vetores são rápidas, se elas são feitas ao final. Se operações de inclusão e exclusão no meio do vetor requer que os valores sejam movidos,
a não ser que seja uma operação de alteração que eu simplesmente substituo. A vantagem do vetor também é que ela permite um acesso aleatório, eu posso acessar diretamente um valor sem a necessidade de ir caminhando até encontrar esse valor, como em outro tipo de estrutura, mas também tem a outra desvantagem, que é o número de variáveis, espaços desse vetor já vem pré-definido. Eu tenho que defini-lo durante a declaração do vetor. Então, cada estrutura possui as suas vantagens e as suas desvantagens, e ela é melhor ou pior aplicada, dependente do propósito a qual nós queremos utilizar para armazenar dados. Então, cabe bem como escolher a melhor estrutura de dados. E esta aqui, então, foi a estrutura do tipo vetor.